Glória a Deus. Desejo cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós louvamos a Deus mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede neste culto com a família para exaltar e bendizer o nome do Senhor nesta noite. Quero louvar a Deus pela oportunidade que nosso pastor nos concede, a responsabilidade de ministrar a palavra de Deus aqui nesta noite. Peço a oração da igreja, continue orando, para que o Espírito Santo do Senhor fale de uma forma poderosa aos nossos corações nesta noite. Amém? Glória a Deus. Convido a igreja a abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, é um texto bastante conhecido. Lucas, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 5, 6 e 7. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, verso 5, nos diz a palavra do Senhor. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Amém? Somente esses versos aqui para a nossa meditação nessa noite. Texto conhecido, irmãos, que fala sobre a palavra do Senhor direcionada ao sacerdote Zacarias. Conforme nós lemos aqui, existia um rei chamado Herodes, rei da Judéia. Nessa época, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Por falar em sacerdote, irmãos, sabemos que o sacerdócio foi determinado pelo Senhor, por Deus, principalmente o sacerdote da linhagem araônica, para falar, as causas dos homens a Deus, levar as causas dos homens a Deus. Havia essa necessidade. Lá no Antigo Testamento nós vemos, irmãos, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, nós vemos que o pecado ele causa a separação, Ali temos a morte física, morte física. E Deus, ao formar o homem, conforme nós cremos na Bíblia Sagrada, Deus formou o homem de corpo, alma e espírito, Corpo, alma e espírito. Através do corpo, nós temos contato com o mundo físico, com o mundo material, através da alma, nossos sentimentos, nossa personalidade, quem realmente nós somos, mundo sentimental. E o espírito, nós temos contato com o mundo espiritual. Então, quando Deus forma o homem, forma essa tricotomia, essas três partes, formando o homem, então, de corpo, alma e espírito. Então, através do espírito, o homem tem contato e consciência com o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele é uma realidade. Amém, irmãos? O mundo espiritual, ele é uma realidade. Apesar de não ser visto, comprovado cientificamente, mas ele não deixa de existir, não deixa de ser uma realidade, o mundo espiritual. Então, conforme o homem pecou,
foi afastado da presença do Senhor, e ali Deus fez uma promessa que da semente da mulher levantaria um que ia esmagar a cabeça de Satanás. Então, da semente da mulher nasceria um que ia trazer o homem novamente, o resgate da humanidade seria pago através da vida deste homem. Essa promessa é do nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o tempo vai passando, e lá no início ainda, irmãos, Deus fez uma promessa para um homem que faria dele uma grande nação e fez um pacto, que através desta nação, o Salvador viria. Então Deus foi fechando, mostrando a direção de onde nasceria esse Salvador. Então esse Salvador viria da nação de Israel, da semente de Abraão, nasceria esse Salvador. Mas a nação de Israel ainda tinha um percurso muito longo a passar, iria passar 400 anos no Egito, mas Deus tirou o povo de Israel depois de 400 anos no Egito. Deus tira o povo como uma grande nação. E para esse povo que saiu do Egito, Deus estabeleceu então, através de Moisés, Deus estabeleceu a lei. Amém? Deus estabeleceu a lei e ali Ele instituiu então um serviço sacerdotal. Através disso, porque, irmãos, a lei, ela apontava o pecado. Não é que a lei era ruim, a Bíblia fala que a lei era boa. O problema é que o homem não conseguia cumprir a lei. Por isso que Paulo fala que a letra mata. A letra mata, porque a lei apontava o pecado. Errou, pecou, tem que morrer. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, mas Deus proveu um meio ali, quando criou a lei, irmãos, para que o homem não morresse imediatamente. Quando o homem pecava, que a lei dizia tem que morrer, Deus então estabeleceu ali, irmãos, um substituto. Alguém morreria no lugar do homem. Mesmo que provisoriamente, alguém morreria. E quem morreria então no lugar do homem? Algo tinha que ser feito. Então ali veio a visão do cordeiro, ali veio a visão do animal que seria sacrificado em lugar do homem. E para que esse sacrifício fosse feito, Deus estabeleceu então, irmãos, aqui uma linhagem, uma tribo inteira, a tribo de Levi inteira, para exercer o papel sacerdotal. Então nós tínhamos ali um sumo sacerdote, um único sumo sacerdote, começando por Arão, e os seus filhos depois foram os demais sacerdotes, e na sequência assim foi tendo a família sacerdotal. Qual era o papel do sacerdote? O sacerdote, ele levava a causa do povo diante de Deus. O sacerdote oferecia sacrifício a Deus pelo povo. O sacerdote, então, intercedia a Deus pelo povo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no lugar mais secreto do tabernáculo, chamado Santo dos Santos. Ele entrava no Santo dos Santos para oferecer uma vez por ano o sacrifício por toda a nação de Israel. O sumo sacerdote, então, uma vez por ano ele entrava no Santo dos Santos. Mas os sacerdotes não, ele entrava no santuário, no lugar santo, e oferecia sacrifícios diante de Deus pelo povo, para que o homem pudesse continuar vivendo. E assim foi indo, irmãos. Vários sacerdotes, família sacerdotal da tribo de Levi foram nascendo. Chegou na época do rei Davi, irmãos, o número de sacerdotes era um número muito grande. Também os sacrifícios que eram realizados ali no tabernáculo, não tínhamos ainda o templo, mas tinha o tabernáculo, com as 3 divisões, as 3 partes, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas na época de Davi era um número grande de sacrifícios, e para isso então Davi, irmãos, dividiu a turma de sacerdotes. O número era muito grande de sacerdotes e também o número de sacrifícios seria muito grande. Então, Davi, conforme nós vemos lá em 1 Crônicas, irmãos, Davi dividiu os sacerdotes em 24 turmas.
24 turmas. Então, foi lançado o sorte e cada família, cada nome, uma turma recebia o nome da família. Então, todos os demais sacerdotes que viriam à frente, eles sabiam, irmãos, que turma que eram, né? De que família você é. Se é sacerdote, primeiramente, para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi, tinha que ser da tribo de Levi. Segundo, irmãos, eles tinham ali, então, na época, depois da época de Davi, uma turma. A família de quem que esse sacerdote exercia. Então, nós tínhamos ali 24 turmas de sacerdotes. No livro de 1 Crônicas, menciona 24 turmas de sacerdotes. E aqui, o texto agora, já no Novo Testamento, menciona, irmãos, que havia na época de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. E os nomes no Antigo Testamento também acabam repetindo. Nós temos vários Zacarias, vários Oséias, os nomes se repetindo. Mas aqui está dizendo, irmãos, especificamente, havia um sacerdote, irmão, chamado Zacarias. E para não confundir, esse sacerdote, ele era da ordem de quem? De Abias. Ele era da ordem de Abias, era da família de Abias, era da turma de Abias. E o texto diz, e cuja mulher era das filhas de Arão. Aí não tem mais como confundir, né? Além o Zacarias, ele era da ordem de Abias e também a sua mulher era das filhas de Arão. Só que a Bíblia vai dizendo mais alguns detalhes, irmãos, que o nome dela era Isabel. E o verso 6 que nós lemos diz, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Agora eu fico imaginando, irmãos, um casal, uma família, formada por um sacerdote, a sua esposa. A Bíblia diz que os dois eram, irmãos, irrepreensivelmente, viviam irrepreensivelmente. Os dois eram justos perante Deus. Mas o fato dos dois serem justos perante Deus, viverem uma vida irrepreensível, não os imunizava, irmãos, não tirava deles essa condição de muitas vezes passar por adversidades. A Bíblia diz que o casal era servos do Senhor, viviam irrepreensivelmente em todos os mandamentos, preceitos do Senhor. Só que a Bíblia diz que Isabel era estéril. Isabel era estéril. E o texto também diz que não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos, aí vem mais uma característica humana que tornaria a situação um pouquinho mais difícil ainda. Além de ela ser estéril, não podia gerar filhos, e agora a Bíblia diz que eles eram avançados em idade. Gerar filhos tem um certo limite de tempo, segundo a medicina, a ciência, o tempo certo, mas agora quando o texto vai dizendo, ela é estéril e eles eram avançados em idade, a condição humana se torna mais difícil ainda, avançados em idade. Mas, irmãos, nesse ambiente que nós estamos aqui lendo nesta noite, nos diz a Bíblia, o verso 8, que aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma. Então isso quer dizer que o sacerdote Zacarias, irmãos, ele com a sua consciência, a sua mente, ele imaginava, eu preciso ir ao lugar de adoração, eu preciso ir ao santuário. Aqui nessa época do Novo Testamento já tínhamos o templo, o templo de Salomão, que foi reconstruído, agora reformado por Herodes, já tinha um templo, e ele sabia. Então, irmãos, ele tomou consciência dizendo, eu preciso ir, chegou a minha vez, chegou porque era um número grande de sacerdotes, então cada um era escalado, cada turma tinha o seu dia certo de estar à disposição no santuário, e chegou o tempo, irmãos, do sacerdote Zacarias
Zacarias, e ele foi à casa do Senhor. Imagino que para ele ir, irmãos, ao lugar de adoração, ele se preparou para isso, ele se organizou para isso. Assim como nós fizemos e estamos aqui nessa noite, quando você saiu de manhã, você já acordou pela manhã, você imaginou, hoje é domingo, eu preciso ir à casa do Senhor nesta noite. Você fez um plano, você fez um projeto, eu vou à casa do Senhor. E como que eu vou à casa do Senhor? Você pensou até mesmo a roupa que você viria, como você ia chegar aqui. Você fez os seus planos para estar aqui na casa do Senhor. Isso é um procedimento racional, isso é um procedimento natural, isso é coisa nossa, coisa do ser humano. Mas nós falamos, irmãos, que nós não vivemos somente nesse mundo material. Nós não nos reunimos simplesmente para um dia a mais na casa do Senhor. Não, nós viemos aqui, mas nós sabemos que existe um reino espiritual que é muito maior do que essa reunião. Você não veio simplesmente um domingo a mais, você não veio simplesmente um culto a mais. Você veio aqui e sabendo que no momento que você começa a adorar o Senhor, o reino de Deus está aqui presente, e quando a glória do Senhor se manifesta no reino espiritual, muita coisa pode acontecer que nós nem imaginamos que possa acontecer. É uma realidade. Quantas vezes nós viemos à casa do Senhor, até mesmo, irmãos, com o nosso corpo fadigado, até mesmo com a nossa mente cansada. Eu não gostaria de passar por certas coisas, mas você vem à casa do Senhor a si mesmo, e quando você chega aqui na casa do Senhor, o ambiente começa a mudar. Deus muda a situação, Deus fala com você, Deus derrama a sua glória, Deus manifesta o seu poder, e você sai daqui renovado na presença do Senhor. Você fala, eu não pensava que ia acontecer isso, mas Deus faz algo extraordinário, porque esse ambiente é espiritual, a glória do Senhor está aqui, é muito maior do que você pensou, do que você imaginou. Deus manifesta a sua glória aqui nesta noite. Zacarias sabia, irmãos, da sua condição. Zacarias sabia do seu dever. Chegou a ordem. É a minha vez de ir à casa do Senhor oferecer sacrifício. É o meu dia de oferecer. E Zacarias então sai, se reúne, se preocupa, se organiza e vai à casa do Senhor. Um dia normal como o outro. Um dia comum como o outro. Se preparou, foi à casa do Senhor. E quando o sacerdote entrou para oferecer sacrifício, o povo ficava lá fora aguardando. Será que vai ser aprovado o sacrifício? Será que Deus vai aprovar o culto nessa noite? Eles ficavam aguardando o resultado que o sacerdote estaria oferecendo naquele dia. E o sacerdote entrou na casa do Senhor para oferecer um sacrifício, um dia normal como o outro. É normal no nosso pensamento, mas no de Deus não. Deus já trabalhou nos pequenos detalhes. Não é normal você simplesmente vir aqui nessa noite, não. O Espírito do Senhor já trabalhou na tua vida. O Espírito do Senhor já quebrou barreiras. Quantos grilhões o diabo tem colocado para que você não chegasse aqui nessa noite. Mas o Espírito de Deus já quebrou barreiras. Você chegou aqui na casa do Senhor, você não imaginava, mas Deus falou, não é normal, eu tenho algo a fazer nesta noite na tua vida. Eu vou realizar algo especial na tua casa. Então não é normal, você está no ambiente espiritual. Deus está aqui presente. Ele pode fazer algo extraordinário acontecer na tua vida. Sacerdote entra, começa a oferecer o sacrifício, e quando ele está no santuário, de repente ele vê alguém diferente. Aleluia, aleluia. Ele vê o anjo do Senhor presente. O anjo se manifesta naquele lugar. A glória do Senhor estava ali. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas como é que nós podemos ver isso? Não, irmãos, isso é espiritual.
é espiritual. Quem é espiritual discerne todas as coisas, entende, sabe como que acontece. Aleluia. E quando Zacarias estava lá, o anjo do Senhor aparece a ele. Glória a Deus. E nos diz a Bíblia que o anjo estava em pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, turbou o seu coração com aquela presença. Não tem como ficar naturalmente parado diante de uma situação como essa. Quando Deus manifesta a sua glória, quando Deus quer revelar algo, irmãos, extraordinário, não tem como você ficar parado, não. A glória do Senhor muda o ambiente, a glória do Senhor transforma vidas, a glória do Senhor muda qualquer coisa, não tem como ficar. E quem está do lado de fora não estava percebendo nada disso, enquanto o povo estava lá do lado de fora, aguardando o que está acontecendo lá dentro. Zacarias estava lá, vendo o anjo diante dele, vendo algo extraordinário, e Deus começou a falar com Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Deus ouve oração, igreja. Deus ouve oração. Pastor, já estou orando há 10 anos. Não importa quanto tempo você está orando, Deus ouve oração. Deus ouve oração. Deus ouve oração. É espiritual. Deus ouve a tua oração. Deus ouviu a tua oração. A tua mulher Isabel dará à luz um filho, e o nome será João. E o nome será João. O anjo do Senhor fala com Zacarias: terás prazer e alegria. Muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande. Ele vai preparar o caminho do Salvador. Ele é o precursor. Então as coisas não aconteceram fora de época, não. Tinha que ser naquele momento, tinha que ser naquele dia, tinha que ser naquele ano. Aquele dia que caiu a sorte para Zacarias entrar no santuário. Deus não erra a data, Deus não erra dia, Deus não erra a hora. Deus sabe o momento certo de agir na tua vida. Deus sabe a hora certa. Se ainda não chegou, continue orando, continue crendo, vai chegar na hora certa. Não era antes para Zacarias, tinha que ser naquele momento. Você entende que Deus tem o controle de todas as coisas? Aleluia, nada acontece por acaso na tua vida. Deus tem um controle de todas as coisas. Aleluia, não se desespere. Continue orando, continue aguardando. Vai chegar a resposta de Deus para a tua vida. Vai chegar a resposta de Deus para a tua vida. Será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. E tem mais, ele será cheio do Espírito Santo desde o seu ventre da sua mãe. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Aleluia. Quando Zacarias ouviu isso, glória ao nome do Senhor, Zacarias disse: como pode? Como pode? Aí entra a questão humana, irmãos. Nós somos seres humanos. Entra a questão racional. E às vezes Deus faz coisas assim que não tem como explicar racionalmente. Às vezes Deus faz coisas na nossa vida que você não vai encontrar resposta na ciência. Às vezes a ciência diz não tem jeito, está fora do controle, não tem mais condições. Olha, já determinamos que não tem mais solução. Muitas vezes a ciência faz isso, porque eles trabalham com o que vê, com o que tem na mão. Mas nós estamos falando aqui de um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem todo o controle, um Deus que sabe tudo, conhece tudo. E quando Ele quer confundir, Ele faz coisas que a ciência não explica. Ele faz coisas que o homem não consegue entender.
entender, Ele quebra a barreira, quebra a muralha, opera milagres, para que o nome dEle seja glorificado. Deus opera milagres, para que o nome dEle seja glorificado. Mas Zacarias, como homem, ele disse: como pode ser isso? Se eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. É interessante que o anjo, irmãos, Gabriel, nos diz a palavra do Senhor aqui, dizendo: eu sou Gabriel. Zacarias, eu sou Gabriel. Eu assisto diante de Deus. Eu assisto diante de Deus. Aleluia. Fui enviado para falar-te essas alegres novas. Você não sabe, Zacarias, quem está dando essa ordem? Você não sabe quem está determinando o milagre na tua vida? Você é sacerdote, deveria ter experiência. Você é sacerdote, deveria acreditar, deveria crer, deveria se alegrar. Quem já teve experiência com Deus aqui? Quem já teve experiência com Deus? Deus continua fazendo milagres. Deus continua curando. Deus continua restaurando. Aleluia. Mas tem uma coisa, Zacarias, porque você está duvidando, você vai ficar mudo. Você vai ser punido agora. Porque não era para você duvidar, era para você dar glória. Era para você acreditar, era para você crer. Mas porque você está duvidando, você vai ficar mudo até o dia que a criança nascer. Aleluia, glória a Deus. É mais fácil acreditar ou não, irmãos? É mais fácil crer? É mais fácil crer na promessa de Deus? Aleluia, você vai ficar mudo, Zacarias, porque você não acreditou. Você duvidou. E nos diz a Bíblia, irmãos, que enquanto o anjo estava neste ambiente, irmãos, e que era um ambiente natural para Zacarias, era um ambiente normal para Zacarias. Quantas vezes ele já esteve naquele santuário, quantas vezes ele já ofereceu sacrifício, mas naquele dia, Deus quebrou o protocolo, naquele dia o culto demorou um pouquinho mais, naquele dia o sacrifício foi um pouquinho mais além, naquele dia não tinha como segurar, o horário atrasou para quem estava de fora, mas quem estava no santuário, naquele ambiente, queria continuar dando glória, queria continuar lá dentro. E a Bíblia nos diz, irmãos, que enquanto ele estava lá dentro, o povo estava lá fora, aguardando. Eu fico imaginando, irmãos, o comentário de quem estava fora do lugar do santuário. Comentário: o que aconteceu lá dentro hoje? O que está acontecendo? Será que ele está vivo ainda? O que aconteceu? Porque está demorando, o sacrifício está demorando, o culto não termina. O que está acontecendo? O que está acontecendo lá dentro? O povo ficava na expectativa, mas de repente, irmãos, quem aparece na porta do santuário? O sacerdote Zacarias. E o povo esperando: fala para nós, conta para nós o que aconteceu. Será que Deus recebeu o sacrifício? E Zacarias aparece lá. Eu fico imaginando aqui, conjecturando, irmãos, todo mundo esperando ele falar algo, mas quando ele sai, ele não tinha voz. O anjo tinha dito que ele ia ficar mudo, ele não tinha voz, e ele não podia falar. A Bíblia diz que Zacarias começou a acenar com a mão. Algo extraordinário aconteceu lá dentro, algo especial aconteceu lá dentro. Não dava para falar, mas ele podia acenar,
poderia falar de uma forma que eles pudessem entender. E nos diz a Bíblia que, terminados os dias, Zacarias vai para casa e Deus visitou Isabel. Deus visitou Isabel, aleluia, e ela concebeu. Teve o filho, ficou 5 meses tentando esconder para aguardar o momento certo. Irmãos, 5 meses grávida, tentando, não disse para ninguém que ela estava nessa situação, mas o tempo foi passando. Com 6 meses que Isabel estava grávida. E com 6 meses a Bíblia diz que ela, irmãos, morava lá na região da Judéia, nas montanhas da Judéia. Mas naquele tempo, com 6 meses de Isabel, aleluia, o mesmo anjo Gabriel, ele aparece lá em Nazaré, uma pequena vila da região da Galileia, um pouco distante aí. É que a Galileia, irmãos, entre Galileia e Jerusalém, que fica na Judéia, dá mais de 120 quilômetros aproximadamente. Mas a Bíblia diz que Isabel morava, irmãos, nas montanhas da Judéia. Não sabemos a localização exata, mas entre Judéia e Galileia passa por Samaria. Então é uma distância considerada entre Judéia e Galileia. E lá na Galileia, irmãos, numa pequena vila chamada Nazaré. Hoje é uma grande cidade, Nazaré, mas naquela época era uma pequena vila. Lá tinha uma jovem que estava, irmãos, comprometida em casamento, uma jovem temente a Deus, servindo ao Senhor, aguardando o trabalhar de Deus na vida dela. E esta jovem estava lá em Nazaré, e de repente, num dia comum também, num momento comum também, e de repente o mesmo anjo Gabriel aparece para essa jovem e diz: salve agraciada. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quando ela ouviu essa saudação, nos diz a Bíblia que ela turbou também no seu coração. Que saudação é essa? Que saudação é essa? Eu nunca vi uma saudação como esta. Eu nunca recebi um cumprimento como este. Mas o mesmo anjo que apareceu para Zacarias, o anjo Gabriel, agora aparece para Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres. Não temas, porque Deus achou graça diante de ti. Não temas, porque Deus achou graça diante de ti. E você terá à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Você observa que Deus não erra detalhe, não erra nada, não erra nada. Para João, falou o nome dele será, para Zacarias ele falou que o nome do filho seria João, o nome será João. Para Maria, o anjo Gabriel disse: o nome dele será Jesus. O nome dele será Jesus. Aí Maria vai e diz: mas como pode ser isso? Eu ainda sou comprometida em casamento. Eu ainda não sou casada. Como é que eu posso ter um filho? Interessante que para o sacerdote o anjo fez ele ficar mudo, porque ele duvidou, perguntou. Mas Maria não. Maria, o anjo vai e diz para ela: não se preocupe. O Espírito do Senhor descerá sobre ti. O filho que há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará eternamente. O seu reino nunca terá fim. Não se preocupe, não vai ser da parte do homem. Essa criança vai nascer, essa concepção não vai ser da parte de José. Não, essa concepção vai ser sobrenatural. Como que essa criança vai nascer se eu ainda não sou casada? Não se preocupe, o Espírito do Senhor descerá sobre ti. Ele vai gerar esta criança no teu ventre. O anjo trazendo boas novas, o anjo trazendo boas novas. E ela diz: como pode ser isso? E nos diz a Bíblia, irmãos, que ele diz, aleluia, para que você não tenha dúvida: olha, a tua prima Isabel, agora é o 6º mês de gravidez dela.
para você não ter dúvida que isso vai acontecer, eu vou dar um testemunho. A tua prima Isabel, que era estéril, a tua prima Isabel, que não podia gerar filhos, a tua prima Isabel, que era avançada em idade, está no 6º mês de gravidez. E ele conclui, porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Deus pode realizar o milagre hoje na tua vida. Deus pode realizar o milagre hoje na tua casa. Aleluia. 2 mulheres. Maria recebe essa ordem do anjo. E ela diz, cumpre-me tua serva. Eis aqui a tua serva, cumpre-me a tua palavra. Seja feita a tua vontade na minha vida. Ela se coloca à disposição. Maria recebe a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus é gerado no ventre de Maria de forma sobrenatural. O desenvolvimento depois no ventre, ele foi natural. O nascimento também foi natural. Mas a concepção foi sobrenatural. Obra do Espírito Santo de Deus na vida de Maria. E Maria então, irmãos, depois de receber essa notícia, sabe o que Maria faz? Eu vou lá fazer uma visitinha para minha prima. Eu vou lá fazer uma visitinha. O anjo falou que ela está grávida. Eu vou lá fazer uma visitinha para minha prima. Com 6 meses que Isabel estava grávida, Maria sai lá de Nazaré, na Galileia, passa por Samaria, vai até as montanhas da Judeia. Irmãos, caminhou ali provavelmente muitos dias para chegar, porque não tinha os veículos que temos hoje. Era caminhada, era longa e caminhou, mas ela foi. Eu vou lá para ver o que Deus está fazendo na vida da minha prima. Eu vou lá ver o que Deus está fazendo na vida dela. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai se cumprir. Deus profetizou, vai realizar. E ela vai à casa de Isabel. Quando ela chega na casa de Isabel, ela cumprimenta a sua prima. E de repente, irmãos, Isabel sentiu a criança saltar no seu ventre. E ela disse, salve a agraciada, a mãe, aleluia, do Filho de Deus, está me visitando. Quando você abriu a boca para me cumprimentar, a criança saltou no meu ventre. A Bíblia diz que Isabel ficou lá mais quase 3 meses. Quando estava então para Isabel dar à luz, Maria volta então para a sua região da Galileia. E depois de 9 meses, nasceu o Salvador da humanidade. Para cumprir a promessa de Deus, Ele veio para resgatar a humanidade. Ele veio para quebrar os grilhões. Mas Deus tem o seu projeto na tua vida. Assim como Deus visitou, aleluia, Zacarias. Depois, irmãos, de 9 meses de Isabel grávida, a criança nasce. Quando João nasceu, quando a criança nasceu, aí começaram a perguntar, qual é o nome da criança? Vai ser chamado Zacarias, vai ser sacerdote também. Zacarias é o nome do pai. Aí quando pergunta, ela disse não. Pergunta então para o pai qual é o nome. O pai ainda mudo ainda, 9 meses mudo, não podia falar. Pergunta para o pai o nome, ele não consegue falar. Então dá aqui uma tabuinha aqui, dá aqui algo para ele escrever o nome do pai. Como é que é o nome do pai? E ele coloca, o nome dele será João. O nome será João. Quando ele coloca o nome será João, a sua boca se abriu e ele começou a falar.
Deus cuida dos detalhes. Deus conhece a tua vida nesta noite. Você que está aqui pela primeira vez, você não veio aqui em vão, não. Deus tem algo na tua vida, Deus tem algo a fazer na tua casa, Deus tem algo, marcou a hora certa, o momento certo para mudar a tua vida, para mudar a tua história. O mundo espiritual acontece. O mundo espiritual se manifesta no nosso meio. Deus quebra barreiras, Deus quebra muralhas. Que o nome do Senhor nesta noite venha ser glorificado na tua vida. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma transformação, o Espírito do Senhor está aqui nesta noite. É no dia que você não espera, na hora que você não espera, Ele simplesmente chega e faz a mudança, faz o milagre, e o nome dele é glorificado. Jesus Cristo nasceu, mas veio João preparar o caminho. João vai lá para o deserto, em vez de ficar lá em Jerusalém juntamente com os demais sacerdotes, o pai, toda a família da ordem de Abias. João tinha uma missão especial. João não nasceu para ficar lá exercendo o sacerdócio em Jerusalém. João vai para o deserto da Judeia, e lá no deserto ele começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. E começaram a perguntar: João, você é o Cristo, João? Quem és tu, João? Não, eu não sou. Tem um que é mais poderoso do que eu. Quando ele vier, eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus se aproximava, João batizava ali, próximo o Jordão, no deserto da Judeia. João estava batizando, e de repente aparece Jesus Cristo para ser batizado. E João para e olha e diz: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. João veio preparar o caminho do Salvador, e o Salvador veio aqui nesta noite. Ele está trabalhando na tua vida, ele já está trabalhando nos mínimos detalhes. Quando você menos espera, a tua bênção chega. Ele veio para resgatar a tua alma. Que Deus em Cristo abençoe a amada igreja nessa noite. Amém.